Lucas, capítulo 5, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém? Lucas 5:3 diz sobre uma passagem onde Jesus estava pregando ali na beira do mar da Galileia. E ali começou a chegar muitas pessoas para ouvir a palavra dele, para ouvir o ensinamento de Jesus. E ali naquele momento ele estava a multidão, ele na beira da praia e o mar atrás dele. E em meio àquele sermão, os barcos, como foi dito na palavra de Simão, Pedro, chegou até a terra. E ali, ele ensinando, a multidão estava o sufocando, chegando muito próximo. Então ele vira para este homem e fala assim: afasta-te um pouco da terra. Jesus entra então naquele barco e pede para Simão Pedro afastar um pouco da terra. O irmão William, o que significa isso? Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu ministrei sobre isso, era o final da mensagem. E agora eu estou começando pelo final da mensagem de 4 anos atrás. Porque Deus deu um chacoalhão. Porque na ministração eu fiz um simbolismo e eu quero fazer aqui com vocês um paralelo. O que significa a multidão? O que significa a areia do mar, a areia da praia? Significa o mundo. Repita comigo. Mundo. O que significa o barco? Responda comigo. A minha vida. O que significa o mar? Repita comigo. O reino de Deus. Então vamos fazer o paralelo da seguinte forma. Mundo, minha vida e reino de Deus. São 3 situações que nós vamos começar a falar aqui. E por muitas vezes, falando um pouco agora do meu testemunho, quando eu me converti, por 3 a 4 meses, eu fiquei buscando Deus, buscando Jesus, simplesmente para me abençoar. Simplesmente para que os outros vissem a glória, o resplandecer de Deus sobre minha vida. Irmão William, isso está certo ou está errado? Está certo dependendo do ponto de vista. Porque eu queria que as pessoas vissem a glória de Deus, a presença de Deus na minha vida, através de uma porta de emprego, através de um carro abençoado, através da restauração do meu relacionamento. Eu queria que Deus me abençoasse logo, para que todos vissem a minha transformação. Só que nada dava certo. Eu até brinquei já aqui uma vez, que eu saía da igreja num culto de domingo, assim como hoje, e falava, não, Deus vai abrir a porta de emprego. Já falei do relacionamento aqui, né? Mas agora eu vou falar do emprego. Deus vai abrir a porta de emprego, tal, eu, beleza. Chegava de manhã, na segunda-feira, ligava, pode fazer uma entrevista 2 horas da tarde? Posso, glória, é a porta que Deus falou. Ia lá fazer a entrevista, já saía de lá convicto que é a porta que Deus falou. Aí na volta, teve uma vez ali, parei na Marechal Deodoro e já fui procurar carro. Não sabia nem quanto que eu ia receber e já queria comprar o carro. Já fui ver o valor da prestação. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus falou, não é assim. A entrevista que estava tudo para dar certo, que eu tinha a garantia, tanto pelos meus conhecimentos, quanto pela promessa de Deus, não aconteceu. E durante 3, 4 meses só aconteceu isso. E eu falei, tem alguma coisa de errado. Deus fala lá à noite no culto, fala na quinta-feira, fala comigo em casa. Só que quando é em prática, para colocar em prática, as coisas dão errado. Aí chegou um momento da minha vida, com uns 4 meses, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou parar de buscar isso. Eu vou parar de buscar porta de emprego, eu vou parar de buscar carro, eu vou parar de buscar a volta do meu relacionamento. Eu não quero saber de mais nada. O que eu quero saber é de Jesus. O que eu quero saber é de Deus, não importa se Ele vai me dar, se Ele não vai me dar, se eu vou morrer amanhã, se eu não vou, eu quero saber de Deus. E o que eu fiz com o barquinho da minha vida? Eu me lancei no mar, no reino de Deus. Eu me joguei no reino de Deus, como diz o
livro de Lucas 5. Afasta-te do mar, afasta-te da terra e lança-se ao mar. E por muito tempo, aí sim, quando eu comecei a não buscar, como a gente aprendeu hoje, como não buscar somente as mãos de Deus, mas buscar simplesmente a tua face, a tua glória, a tua presença. Aí as demais coisas começaram a ser acrescentadas. E aí então, o que Jesus está falando através disso? Às vezes, irmãos, tem pessoas em nosso meio que já são crentes há muitos anos, que às vezes ainda está com os seus pés firmado na terra. Está com a sua vida firmado na terra. Por que, irmão William, firmado na terra? Porque a terra significa segurança. O mar não é seguro. O mar, você não sabe o que pode vir, você não sabe de que lado que o vento pode soprar, você não sabe quando vai vir a tempestade. Muitos de nós, nos nossos dias, vivemos com o pé na terra, com medo de lançar o nosso barco em alto mar, porque não sabe o que vai vir, não sabe o que pode acontecer. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus é quem mandou, lança-te o teu barco no mar. Ele está na proa do teu barco, Ele está junto contigo, não importa a tempestade, não importa o vento que venha soprar. Lança-te ao mar. E por muitos anos da minha vida, nossa, quem vê pensa que eu sou tamo velho, né? Mas o Espírito Santo falou assim, então é assim. Por 3, 4 anos da minha vida eu vivi isso. Com o meu barco realmente para lá, para cá, ia para onde o vento do Espírito Santo soprava. Não importa a tempestade, não importava a adversidade, eu estava ali, firme e forte. Passado algum tempo, vocês estão entendendo, né, irmão? Passado algum tempo, e eu comecei a olhar para a tempestade. Comecei a sentir medo do vento, do que poderia acontecer. E aí é onde esfria. É onde esfria o nosso coração. É onde nós começamos, depois de tantos anos já caminhando com Jesus, tantos anos Jesus abençoando, restaurando, restituindo a nossa vida. Porque creio que não é só comigo. Jesus já fez isso com cada um de nós. Já te abençoou, já provou quem Ele era, já restituiu a tua casa, a tua família. Mas chega um momento que você coloca em xeque. Será que Jesus me ama? Será que Deus me ama? Será que é isso mesmo? Será que não era empolgação? E a gente começa a olhar para os lados. E aí, irmãos, tem uma passagem que está em Mateus 14, 28. Deixa eu me perco aqui um pouquinho aqui. Mateus capítulo 8, versículo 26. E diz assim: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aí, nós entendemos, como nós já falamos aqui, que Jesus está na proa do nosso barco, Jesus está na direção, Jesus está nos mostrando o caminho, vai por aqui, a onda está grande aqui, vai por lá, vai por aqui. Se for o caso, Ele abre o mar, Ele abre a onda, porque Ele está na proa do nosso barco. Só que em Mateus 8, 26, Ele também estava no nosso barco. Ele também estava na nossa vida. Só que nós estamos olhando para a tempestade, olhando para o vento. Mas Jesus disse: Eis que eu derramo sobre vós a autoridade para repreender o mar, repreender o vento. Você tem autoridade para repreender isso. O que ele fala no versículo 26? Então, eu estou vendo que está tempestade, eu estou vendo que está o vento. Ele estava dormindo. Só que ele falou: homens de pouca fé, o que eu fiz era para vocês ter feito. A nossa fé precisa ser elevada. A nossa fé precisa estar em alto grau para nós podermos repreender toda a adversidade que vem sobre a nossa vida. É isso que Jesus estava dizendo nesse versículo. Só que mediante a tempestade, mediante a adversidade, é difícil.
É isso que eu estou falando. Quanto tempo andando com Jesus e neste momento da tempestade, os homens também quis que Jesus mostrasse que ele estava com ele. Quem já fez isso aqui? Quem já fez isso aqui que na hora do teste, na hora da prova, pegou e falou assim: Jesus, eu não sei se você está mais comigo. Eu não sei se você está na proa do meu barco. Como no primeiro louvor que foi cantado aqui, dura coisa é quando a gente ora, busca, jejua e Deus se cala. É nesse momento que nós pensamos que nós estamos abandonados. É nesse momento que nós pensamos: Deus, aonde eu errei? Aonde está o pecado? O que está acontecendo que minha vida não flui? Está tudo paralisado. Jesus está falando: eu estou calado porque é hora de você profetizar. É hora de você calar o mar. É hora de você parar a tempestade. Não é a minha hora. Não é este momento. Este momento, essa autoridade está sobre você, está sobre a tua casa. Tu és sacerdote, tu és cabeça. Deus deu autoridade para nós profetizarmos sobre a nossa vida. E então, eu passei por isso também. Passei por este momento de frieza. E às vezes os irmãos aqui, sei lá o que acontece comigo. Olha aqui, eu estou lá atrás, oh glória, oh aleluias, Deus abençoa, maravilha. Aí o irmão fala: eita, o irmão não passa dificuldade não, o irmão é uma glória, benção pura, é nada, filho. Tem dia que os glórias saem de lá de trás, é brigando, é guerreando. Eu falo: eu não quero estar assim, eu não desejo estar assim, eu não aceito isso para minha vida. E se Deus me deu autoridade, eu vou repreender este mal da minha vida. Eu, particularmente, quando eu era do mundo, eu já era extravagante. Quando eu vim para a presença de Deus, então, aí falei: agora já era, sou livre, então agora eu profetizo mesmo, eu falo, eu grito. Se eu tiver que ajoelhar, eu ajoelho, mas se eu tiver que gritar e pular também, eu grito e pulo, sem crise, sem problema, não tem problema nenhum. Por quê? Eu aprendi no decorrer dos anos que não importa a tempestade, não importa o vento que está soprando na nossa vida, Jesus está na nossa vida, mas nós também temos autoridade para repreender. Quando Jesus se cala, quando Deus se cala, é hora de você colocar em prática, é hora de você agir, é hora de você orar, é hora de você jejuar e colocar em prática aquilo que você está buscando diante da presença de Deus. Homens de pouca fé. E aí, em Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. O que fala sobre isso? Volta um pouquinho. Volta um. Quer nos provar da tua presença em nossa vida. Nós não vimos antes que nós questionamos Deus para ver se Ele está na nossa vida, tal. Se Ele está ali conosco nessa peleja, nessa batalha. Se Ele está pelejando conosco. Aí agora a gente vai ler então. Em Mateus capítulo 14, 28 e 29, ele diz, olha o que ele diz: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mais uma vez, Jesus está querendo provar para ti que Ele está contigo. Que Ele está em todo momento olhando, te observando, não importa onde quer que você vai, não importa onde quer que andares. Jesus está contigo. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Mas vamos atentar para um detalhe. Jesus, nesse momento, Ele não está no barco. Jesus está fora do barco, andando sobre as águas. Aí fala: agora não entendi nada. Primeiro momento, nós estávamos com o nosso pé firmado na areia. Nesse segundo momento, Deus está querendo provar que está conosco. Ele fala: então coloque os seus pés sobre as águas. O que eu falei? Águas é lugar de insegurança. Água, você não sabe o que pode acontecer. Águas, você pode ser submergido. Água, você pode naufragar. Ninguém quer colocar o pé na água. Mas Jesus está falando para você, irmãos: coloca o pé para fora do barco.
O nível de viver comigo na proa já passou. O tempo que eu estava na condução, ali na frente do teu barco, já passou. Agora eu te chamo, coloca o pé para fora, olha para mim, vem em direção a mim, que eu repreenderei todo o mal da tua vida. É isso que ele está dizendo. Confia em mim, olhe para mim, que a bênção vai vir, que a prosperidade vai vir, que aquilo que você pede vai vir. Mas por muito tempo nós ficamos no comodismo. Opa, Jesus está na frente do nosso barco, agora vai acontecer de tudo, do bom e do melhor. Aí Jesus vem te dar uma sacudida. Não, filho, já passou isso daí, agora coloca o pé para fora. É além, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ter mais presença contigo, eu quero te encher, eu quero te dar autoridade, eu quero te dar ousadia. Coloca o pé para fora. E Pedro naquele momento, ele olhou e confiou, falou, eu vou. Imagina o Pedro ali, cheio de fé, cheio de autoridade, e falou, eu vou. Imagino que Jesus estava longe, porque se estivesse perto assim, eles não tinham perguntado, né, se é tu mesmo. Então Jesus estava longe, e eu imagino Pedro então colocando o pé para fora daquele barco e andando. Eu imagino ele, eu viajo quando eu começo a estudar, quando eu leio a Bíblia, eu imagino ele marchando. Eu vou para o Pai, eu estou indo em direção ao meu amigo, ao meu Pai, eu estou indo confiante. Aí chega um certo momento, o vento começa a soprar, mais uma vez. Ele começa a temer, ele começa a sentir frio, creio eu, começa a temer. E aí, mais uma vez, Jesus é obrigado a falar, homem de pouca fé. E eu quero dizer para vocês nesta noite, vocês querem ser reconhecidos por Jesus como homens de pouca fé? Então coloca o pé para fora e ande em direção a Jesus. Não importa a tempestade, não importa o vento que vem soprando, olhe para Jesus que Ele está te chamando. Eu não sei com quem que Deus está falando aqui, se é comigo também, se é com todos, se é com um específico. Você sabe. A palavra nos diz que o Espírito Santo conhece e esquadrinha o coração daqueles que estão diante da presença de Deus. Você está na presença de Deus? Então receba o que o Espírito Santo está falando com você. E agora, Jesus nos chama para ir ter com Ele. E agora eu vou lá atrás, fazer uma ponte, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Quem está com a Bíblia aberta nesse versículo? Irmão Ricardo, você poderia ler para nós então? Em voz alta, por favor. Então ele roga que nos mostre a sua glória. De quem que a Bíblia está falando aí? De um homem chamado Moisés. Moisés era um homem que Deus chamou, e aí vamos simbolizar mais uma vez aqui, aonde estão os nossos pés. Moisés, quando ele foi chamado, ele estava num lugar, e Deus vira para ele e fala assim, tire a sandália dos seus pés, porque aonde tu pisas é lugar santo. Aonde estão os teus pés nesta noite? Será que está andando por lugares santos? Será que está andando no mundo? Será que está andando sobre o mar? Se autoanalise você mesmo. O que eu quero dizer aqui é que Moisés era um homem que foi chamado por Deus, e Deus já colocou no primeiro chamado, ali na primeira conversa com Moisés, ele já repreendeu. Tira as sandálias, porque as sandálias que ele vestia eram sandálias lá de trás do Egito. O que você tem feito, o que você tem usado, que é de lá de trás do Egito, que é de lá de trás do mundo. Tire a sandália da onde tu estás, porque é o lugar onde tu pisas é lugar santo, é lugar separado, é lugar consagrado. E então Moisés ali, para encurtar a história, foi chamado, foi escolhido por Deus para tirar aquele povo, para libertar aquele povo escravo do Egito. E só que Moisés, ele tem algo que eu me identifiquei muito no momento da minha conversão, que era a autoridade. Tudo bem que Elias era mais ousado, né? Mas Moisés tinha autoridade e ele foi ousado
em uma das suas petições. Em uma das petições que o Ricardo acabou de ler, rogo que vejo a tua face, que eu veja a tua glória. Meus irmãos, ousadia demais. Quem somos nós? Nós pensamos. Quem somos nós para que vejamos a glória e a face de Deus? Então, no momento aí, eu já tinha uns 2 anos mais ou menos de convertido, eu li essa passagem, eu falei, eita cara ousado. E senti de orar, irmão. Senti de orar e eu era meio doido. Eu falo pra vocês, quando me converti eu era meio doido. E aí por um tempo eu fiquei normal, agora parece que eu tô ficando doido de novo. E aí eu comecei a orar e mais ou menos assim. Bom, eu era meio que, eu questionava bastante Deus, né? E aí eu comecei a orar e falei assim, Deus, é o seguinte, se o Senhor mostrou sua glória para ele, eu quero ver também. Tô nem aí. Eu quero ver também. E aí no versículo, está aberta ainda a Bíblia, em Êxodo 18, 33, versículo 18. Lê para mim o versículo 22. Quem está com a Bíblia aberta no versículo 33, capítulo 33, pode ler para mim então. Acontecerá que quando a minha glória passar, fenda da fenda, cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Amém? Olha só, Moisés orou com ousadia, porque ele já falava com Deus face a face, através da nuvem. Agora ele pede para que visse a glória de Deus. E olha que Deus responde no versículo 22. Eis que me colocarei entre a fenda da rocha, e colocarei a minha mão por trás. Mas assim que eu passar, tu verás a minha glória. E irmão William, o que você quer dizer com isso? E um dia eu orei. Eu falei, Deus, se você mostrou a ele, eu quero ver também. E aí eu falava, mas eu sou meio doido, né? Mas como que no dia de hoje, né, Deus vai resplandecer a glória dele, a luz? Por quê? A Bíblia nos diz que quando Moisés, após esse episódio, desceu daquele lugar, o teu rosto resplandecia a glória de Deus, do qual ele tinha que usar um véu porque não conseguia ver o rosto dele. E eu falava, eita Deus, como que vai acontecer isso comigo? Mas eu quero. Tô nem aí. E comecei num período de 15, 20 dias a orar em prol disso. Orar em prol disso, sem saber como que ia acontecer. Mas eu orava, eu buscava, eu falava, eu quero isso, eu quero isso, eu quero experimentar isso, eu quero viver isso, eu quero viver o que Moisés viveu. E aí um certo dia, num culto de domingo, não congregava aqui, um ministrante de fora, estava já com o culto, eu estava ali como o Renan estava, eu ficava geralmente ali na porta. E aí chegou o preleitor da noite. E aí eu recebi o preleitor da noite, o preleitor da noite olhou meio para mim assim e tal. Falei, o senhor poderia se assentar aqui e tal, assim, tá bom. E o culto começou a rolar. E quando chegou na hora dele pregar, ele pregou a palavra de Deus e tal. E quando chegou no momento final, que geralmente o preleitor fala, quem gostaria de vir aqui à frente para receber uma oração por causa disso, daquilo outro, se coloque de pé e vem aqui à frente. E aí foi, uns 4, 5 lá e ficaram à frente. E aí, de repente, ele orou pelos irmãos e falou assim, cadê aquele irmãozinho que me recebeu na hora que eu cheguei? Eu tinha saído para beber água, olha só. Cadê aquele irmãozinho que me recebeu na hora que eu cheguei? Aí falaram assim, não, ele foi ali beber água, tá te chamando. E ele tava, fui correndo, né? Opa, profeta, né? Tô chegando. E aí ele falou, vem aqui à frente. Aí eu fui à frente. Aí ele falou, você prestou atenção que na hora que eu cheguei, eu olhei para você, mas não consegui, fiquei meio embaraçado. Falei, prestei atenção, mas, né, de repente, o senhor chegando na igreja e tal. Ele falou, porque a glória do Senhor estava sobre o seu rosto, eu não consegui ver seu rosto. Eu falei com você, mas não consegui ver seu rosto. Eu falei, eita Deus maravilhoso, eita glória. Eu não vi, irmãos, mas nenhuma oração é vã. Acredite na tua oração, acredite nos teus propósitos, acredite no teu jejum. Não importa o que ele vai fazer, mas ele vai te responder. Eu estava fazendo oração
achando que era loucura, que eu era meio doido, mas eu não desfaleci. Eu não parei. E Deus usou um homem de fora, um profeta de Deus, simplesmente para falar. Porque as outras pessoas que estavam ao redor viram o meu rosto. Falaram comigo normal. Mas ele usou o homem de Deus para responder aquilo que eu estava buscando. E aí, irmãos, falando sobre isso, então nós já falamos. Onde estão nossos pés? Na terra, no mar, posicionado, em frente à fenda, porque é lugar santo, é lugar onde nós vemos a glória de Deus. Onde nós nos posicionamos para resplandecer a glória de Deus. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Ou mais fácil, pergunte para o seu irmão. Quem aqui já pisou no Santo dos Santos? Quem aqui já teve a sensação de estar no Santo dos Santos? Pergunte para o seu irmão. E agora eu faço a pergunta. Quem já teve a sensação, quem já teve o prazer de estar no Santo dos Santos? Levante a sua mão. Poucos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos 10. Vamos imaginar assim. Eu quero te fazer uma revelação para aqueles que ainda não sentiram que estava pisando no Santo dos Santos. Onde você está hoje, você está pisando no Santo dos Santos. Aonde você está no Santo dos Santos. Sabe por quê, irmãos? Ô William, mas como que é isso? Onde eu estou é o Santo dos Santos. Eu falo hoje, até coloquei no grupo aí, só que eu falei, coloca dos 4 minutos para frente, porque a voz é uma maravilha, é uma benção. Mas hoje, o Santo dos Santos, foi na minha sala. Por quê? A palavra nos diz que quando nós oramos, nós buscamos e nos entregamos a Deus, aquele ali é o santo lugar, aquele ali é o lugar separado, onde eu adorei, busquei a Deus e fui cheio da glória e da presença de Deus. Então, em todo momento, o seu Santo dos Santos pode ser a igreja, pode ser sua casa, pode ser seu lar, pode ser seu trabalho. Basta você se entregar, basta você buscar, e Ele vai te revestir onde você está. Ô William, como que é isso? Simples. No Antigo Testamento, antes de Jesus, havia separação. Havia o átrio, havia o lugar do sacrifício e havia o lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Esse lugar era chamado como Santo do Santo, Santíssimo Lugar. E nem todos poderiam entrar neste lugar, senão o sacerdote. Só que então, irmão William, como que o Santo dos Santos pode ser a minha casa, o meu quarto, a minha sala, o meu serviço, sendo que neste lugar só o sacerdote poderia entrar? Eu quero dizer para você que Jesus rasgou o véu que separava o Santo dos Santos do átrio. No momento que Jesus foi crucificado e ele elevou a sua voz, falou: Pai, eu entrego a ti o meu espírito, o Santo do Santo, o véu foi rasgado de cima para baixo, para que eu e você pudessem entrar direto na presença de Deus. Então aonde você está, aonde você se dobrar, se ajoelhar, adorar e clamar o nome do Senhor, ali é o Santo dos Santos. Ali é onde você pode colocar os teus pés e buscar a presença de Deus, que você vai ser cheio da presença dEle. Não precisa mais o sacerdote estar indo ao Santo dos Santos e oferecer o sacrifício por você. Você pode fazer o seu sacrifício por você na tua casa, em questão de jejum e oração, buscando a presença de Deus. Agora eu vou fazer a pergunta novamente. Quem já teve a sensação aqui de estar no Santo dos Santos lugar, dê um glória a Deus. Aleluia! É isso, irmãos. Você está no Santo dos Santos. Qual a diferença agora, falando, entendendo o paralelo de Êxodo e de Mateus, Lucas, do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Em Êxodo, Moisés clamou, Moisés rogou para que Deus pudesse permitir que vejamos a glória dele, certo?
Novo Testamento, Jesus rasga o véu e permite que você veja a glória dele, que você sinta a glória dele. Ele te chama, coloca o pé para fora do barco, porque eu quero resplandecer a minha glória sobre a tua vida. Eu quero encher a tua vida. No Antigo Testamento nós pedíamos, nós clamávamos, nós buscávamos. Agora não, Jesus tem prazer. Jesus quer derramar o teu Espírito sobre cada um de nós. Ele prometeu isso e ele cumpriu no dia do Pentecostes, que derramou sobre aqueles homens, 120 homens que oravam do templo, do tabernáculo, buscando a presença dele. E então línguas repartidas como fogo entraram naquele lugar e encheram aqueles homens da presença de Deus. E nós cantamos aqui em alguns louvores, nós declaramos, e aí eu me rasgo mesmo, aí eu me libero, quando fala assim, que a minha vida não será mais a mesma, eu não serei mais o mesmo. Porque se eu recebi a presença de Deus, se eu recebi o Espírito Santo, eu não posso ser mais o mesmo, a minha vida não pode ser mais a mesma. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam com os seus pés em lugar consagrado, lugar santo, aonde você está nesta noite, e as línguas foram repartidas como a de fogo. Eles foram cheios da presença do Espírito Santo, e a vida deles nunca mais foi a mesma. Então não aceite, declare que a sua vida não será mais a mesma, que você não será mais o mesmo, que a partir de hoje você vai ter autoridade sobre a tua vida, que a partir de hoje você vai ter ousadia no Espírito Santo para profetizar sobre a sua vida, a cura, a libertação. Oh, xere lá baixou, recanda lá baixou. Aleluia, Deus. Oh, em nome de Jesus. Basta a gente saber aonde estamos colocando nossos pés. E nesta noite Jesus está falando: tire seu pé do mundo. Já falou que neste momento que nós andamos com Ele, a todo momento, Ele estava na proa do nosso barco. Então nosso pé estava em lugar, não no mundo, mas em lugar seguro, que era o barco. Mas nesta noite Ele está querendo: se liberta deste barco, pise sobre as águas, vem em minha direção. Eu não quero nem falar aqui sobre o versículo e sobre o louvor que fala: se o mar se o mar se submergir, Ele não vai te submergir, irmãos. Continua olhando para Jesus, coloca o seu pé na água e vai em direção a Jesus, que Ele está doido, Ele está esperando, Ele está angustiado. Vem filho meu, que eu quero te abraçar, eu quero te reencher, eu quero pulsar o meu coração batendo junto com o seu. Ele anseia. Esses dias eu coloquei, acho que foi no WhatsApp, senti uma presença muito forte de Deus falando assim, que às vezes nós lembramos muito da passagem do filho pródigo. E nesse dia eu senti muito forte que Deus está na janela. Enquanto a gente está pensando que nós está buscando Deus, que nós está... Não, gente. Deus está ansioso pela nossa presença junto a Ele. Ele está na janela falando: ei filho, vem que eu quero te abraçar, vem que eu quero te encher, vem que eu quero estar contigo, vem que eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu pai. Eu te amo. É isso que Ele quer dizer. Agora eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé.